Mais um podcast no ar. Maria Padilha de Cara com Realidade. Aquele papo em família que a gente traz da casa Ogum, das nossas reuniões, das nossas aulas internas. Aulas essas que remete Equedes, remete Ogãs, sobre a nação Queto, sobre o candomblé, sobre os orixás, sobre os cultos, sobre oráculos, sobre várias situações de cunho espiritualizado e religioso. E esse bate-papo a gente traz aqui para poder compartilhar um pouco de conhecimento e a gente também aprender um pouquinho com vocês através dos comentários que nos chegam através dos chats das mídias sociais, WhatsApp, etc. E a gente está aqui com essas presenças ilustres que vocês já viram em outros programas aqui. E agora a gente está retomando esse projeto com força total, até para que vocês também tenham maior acessibilidade. Estamos aqui com o Rodrigo Atração, que todo mundo já conhece, com o Ogan Marconi, que também é meu filho, também é da casa Ogum, ambos são Ogãs, e com a minha Kege, filha, assessora e advogada, Kátia Aires, você que está procurando advocacia, uma advogada muito boa, você que está com problema prisional, processo trabalhista, entre outras situações, conversa com ela, contrata ela, ela é minha advogada pessoal, ela é aquela pessoa que ela resolve tudo de forma muito rápida, didática, você não vai sofrer e não vai jogar seu dinheiro em fora. O dinheiro será muito bem investido. E a gente trouxe uma dúvida aqui muito grande dos internautas e telespectadores do nosso programa e também da Rede Brasil de Televisão, da Rádio Web Mundial, ao qual a gente também tem programa além aqui do nosso podcast. Então, Kátia, minha advogada, a gente vai começar com você sobre uma questão que muitas pessoas têm curiosidade, porque a gente vê muito debate religioso, agora também a gente está chegando naquela questão da política, de um ataca o outro, um pega vídeo do outro, um usa a imagem do outro, um usa a música do outro, um usa áudio do outro, prints do outro. A gente queria, da sua vasta experiência, as pessoas que estão sofrendo isso na internet, principalmente as pessoas do candomblé, da umbanda, da quimbanda, que sofrem esse tipo de exposição, como é que elas devem proceder? Qual que é a sua visão sobre isso? A gente gostaria que você nos elucidasse e elucidasse para as pessoas o que leva à exposição, qual tipo de crime que imputa, entre outras coisas. Por favor, Vossa Senhoria, com a palavra para abrilhantar esse podcast maravilhoso com a sua beleza, com a sua inteligência e com a sua sapiência. Olá, obrigada pela, agora a audiência, que a gente sabe que sempre é boa, e benção ao meu sacerdote em primeiro lugar, e agradecendo a oportunidade sempre. Vamos lá, pessoal, crime digital, que tá aflorando, é o que tá de novo hoje em dia. O crime digital, na verdade, o direito digital, ele é novo, tá? Por quê? Pelas redes sociais, pelas mídias, diversos crimes digitais. Então, assim, ele é regido desde 2014, tá? E existe essa lei já deferida, até sancionada pelo nosso presidente. Então, as empresas, as mídias, Facebook, Instagram, todas essas empresas, elas são regidas por essa lei. Inclusive, a Lei de Proteção de Dados, LGPD, que é a mais importante que todas as empresas, mídia, TV, rádio, ela tem que entrar e se enquadrar nessa lei, tá? Porque qualquer dado incluído de uma pessoa ou de uma empresa, sem autorização, a pessoa pede para excluir e pede indenização. Aí vamos lá, rede social. As redes sociais, elas não são totalmente responsáveis pelo que as pessoas publicam ou vão denigrir a imagem de alguém. Foto, vídeos ou ofensas. Por quê que ela não é total responsável? Porque é a pessoa que expõe. É a pessoa física que expõe o outro. As redes sociais, elas são responsáveis, quando tem uma ordem judicial para retirar aquele conteúdo e ela não retira, aí sim ela tem uma indenização, ela sofre uma condenação, tá? Mas sempre é a pessoa física, sempre é o ofensor, tá? Então, assim, isso tá incluindo políticos, religiões de todas, né? A nossa, matriz africana, a evangélica, a católica. Então, qualquer ofensa contra a imagem, o vídeo que é exposto e a pessoa entra com um processo ou ela pede para retirar e tem uma ordem judicial ou um boletim de ocorrência, é obrigado a retirar imediatamente, principalmente com uma liminar. Eu estou com um caso
vai aparecer na mídia, o pessoal vai ficar sabendo, em relação ao caso Orelha, que todo mundo sabe que foi em Santa Catarina. Correto. Isso. Na verdade, o pessoal, eu não sei, eu não posso falar tudo aqui, porque eu também não vou expor ninguém. O que acontece? Muita gente aproveitou ali o gancho, né, entre aspas, para se promover, para conseguir virar influencer. Tem muito influencer. Ou seja, pegou hype na notícia para poder ficar pegando visualizações, likes, etc. Muito, então, e vai vir a política. Certo. Então a pessoa aproveitou, porque vai vir a política, ela quer votos, então tá acontecendo muito. Então qualquer ataque, qualquer coisa que venha, exemplo, a polícia civil, ela tem uma ordem que ela vai até o estabelecimento fazer uma busca e apreensão de objetos, celular, notebook. Não em relação, porque a pessoa está defendendo lá a causa da morte do cão. Não é isso. Porque tem muitos ataques, né? Então tem que tomar cuidado. Todo mundo sabe, todo mundo viu na mídia. Ataque a delegados, ataque a juristas de Santa Catarina. Só que as pessoas citavam nomes. Aí que entra essa lei. Então isso é crime. Porque ninguém foi condenado. Então não tem condenação ainda para julgar ninguém. Então a partir do momento que na rede social a pessoa começa a citar nome de delegados, não fez nada, tá participando ali daquele comum. Então, aí vira o quê? Vira crime porque é direito digital e a pessoa expôs a outra na rede social. Entendeu? Então isso é um caso muito grave. E outra coisa, exposição de pessoas. Isso mexe com a saúde mental das pessoas, a gente sabe disso. Tá? Fato, Saúde mental. Muito interessante, né, gente? Tem gente que tem a parte de postar nudes que falam, né? Sim. Nudes, esposa. Tem gente que, inclusive, se suicida, né, advogada? Isso, tem uma parte aqui da lei que fala que tá incitando a pessoa ao suicídio. Por quê? Ela expõe a vida daquela pessoa ou até uma imagem daquela pessoa, um vídeo, ela tá incitando a suicídio. E acontece muito suicídio por isso. Então é muito importante as pessoas começarem, até os leigos, não tô falando, a pessoa tem que fazer um direito para aprender isso. Não precisa, porque a lei é para todos. Você entra no Google, entra na internet, você puxa essa lei, você vai ver ela inteira, o que pode e o que não pode. Então a pessoa tá expondo o outro ali, ela sabe, ela não pode chegar e falar, sou leigo, né? Eu não sabia o que eu tava fazendo. Sabe, e vai ser processado sim. Se tiver que tirar o conteúdo, vai tirar. Se não tirar o conteúdo, vai ser processado a pessoa e a rede social. Se o Instagram não tira, o Instagram entra no meio como responsabilidade subsidiária. Nossa, os dois respondem, tá? Então é muito importante, as pessoas têm que tomar cuidado. A religião, tem muita gente que tá denigrindo o outro, né? Ou então tá usando imagens, o texto do outro, Fato. né? E passando como se fosse dele, não é. Então tem o direito de imagem, direito de marcas também, que é muito importante, né? Eu vou dar um exemplo. Conteúdo do nosso pai aqui, nosso sacerdote. Então a gente sabe, ele tem tudo certinho, tem lá o conteúdo, tem as páginas. Então as pessoas pegam um vídeo dele ou um texto dele e publica como se fosse seu. É caso de denúncia, dá para denunciar e dá para provar. A pessoa tem que tirar, a pessoa é obrigada a retirar ou é processada. Tá? Essa é a primeira parte. Tá, só uma dúvida, eu vou perguntar pergunta pessoal, sim. Tá? E aí eu deixo, se vocês tiverem alguma pergunta para advogada, já para aproveitar só na nossa grande audiência. Imputou processo, identificou o criminoso no local da exposição. Sim. A ficha da pessoa ficará suja. Se ela for condenada, sim. Ela vai ter um apontamento na delegacia que vão fazer um boletim de Isso ocorrência. já vai trazer um constrangimento. Já. Certo. Porque por mais que não vá pra frente, não vire condenação futuramente, ela tem um apontamento que todas as vezes forem pesquisar, o antecedente dela vai aparecer. Então você que gosta então presta atenção que eu vou falar para vocês do Brasil, vocês que estão no cunho afro, na religião afro, e estão sendo expostos de alguma forma. Olha só quantas formas que você tem de processar uma pessoa e você ganhar uma causa e tornar essa pessoa um criminoso, até com detenção. Né? Com orientação da nossa advogada. Ela vai voltar várias vezes aqui, até para explicar muito mais coisas que vocês, de repente, não sabem quem tem direito, porque essa primeira parte dela foi muito elucidativa. Eu digo que eu confesso que eu não sabia de muitas coisas aqui, né? Porque eu não tem certas coisas que eu não converso com ela, não me apuro muito, porque ela é uma pessoa que já resolve muitas coisas para mim antes mesmo de chegar até a minha pessoa. Então, eu acho que fica esse aprendizado, você que está sendo exposto, está tendo problema com nudes, com áudio, com outras situações, tá, gente? Procure a Kátia Aires Assessoria e Advocacia, que vocês vão ter um serviço de primeira e
categoricamente muito bom. Rodrigo, tem alguma pergunta, assim, alguma curiosidade, quer alguma posição? Olá a todos, a benção meu pai, Montumbá os irmãos. Não, acho que foi bem elucidativo, né, as colocações da nossa irmã. E assim, o meio do candomblé, a gente vê muita lavação de roupa suja na internet, É em rede horrível social, isso, vídeos de acusações, acusações falando da vida pessoal do sacerdote, o sacerdote também expondo pessoas que foram... abriram sua vida, né? Para que é horrível isso também, e aí né? falou, mas quando você veio aqui, você tava tal coisa, não tinha onde morar, não tinha dinheiro. Então você está expondo a pessoa na internet. Então, eu acho que, na verdade, quem sai perdendo é a religião, né? O final de tudo isso, quem sai perdendo é a religião. Mas é muito bom as pessoas saberem que tudo isso é crime que cabe processo, né? Que a gente não pode simplesmente sair postando as coisas na nossa rede social, acusando e fazendo o que a gente bem quer, porque tudo é crime. Né? A gente vê até trazendo pro lado do esporte, que é uma coisa que a gente gosta muito, torcedores que invadem perfil de jogador, não é isso? Aí ameaça, isso, aí manda inbox, né, pro cara. Então acho mesmo, que tudo isso é crime. Inclusive né? Tá se tornando comum isso aí, né? Sim, ameaça atleta, jogador, artista, né? Artista, vai no inbox e xinga a pessoa. Aí tem essa questão agora dos MCs que foram presos, aí as pessoas não, só que eles foram presos, mas não foram julgados. Então você não pode ir na rede social deles e você é não sei o que do dinheiro. Inclusive meu sócio está no caso. Do São Paulo. Então é muita coisa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao expor nossa opinião na internet. Marconi. Benção, pai. Fique à vontade. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado à doutora Kátia aqui presente com a gente hoje. Né? Obrigado pela oportunidade. Nós que somos profissionais de tecnologia, a gente costuma falar muito sobre LGPD, principalmente hoje. Tá? Até deixo como uma opinião para o público. Gente, todo mundo que tem acesso a profissionais de tecnologia, você que é uma empresa que vai contratar um consultor, você que é uma pessoa que vai levar o seu computador, o seu celular para você fazer manutenção e tal, as empresas, elas por obrigatoriedade, elas têm que te dar uma documentação, principalmente porque confidencialidade. A confidencialidade hoje, dentro da LGPD, ele é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque a pessoa pega seu notebook, ela vai lá e vê um monte de foto social, um monte de foto sua pessoal. É complicado isso, hein? Isso é muito... As pessoas, às vezes, elas não têm a dimensão de como isso é pesado, porque assim, não, é rede social, eu acho que não vai dar nada e tal. Só que a pessoa tem foto de filho pequeno na rede, a pessoa tem foto dela em momentos íntimos na rede, a pessoa tem foto dela expondo o seu carro, sua casa, seu endereço... Gente, ou seja, isso acaba virando um risco no caso. Né? Pai, nós estamos acostumados a lidar com pessoas que são totalmente malucas. Então, existem os stalkers que a gente fala na rede, que são perseguidores. Os caras vão atrás. Gente, a gente fala da LGPD porque a gente diz que as pessoas têm que tomar mais cuidado com a sua propriedade intelectual. Ou seja, aquilo que você produz, a sua documentação, quem você é e tal. E as pessoas, na maioria das vezes, acham que isso é brincadeira. Até a gente ver os casos que a doutora Kátia falou. A pessoa expõe um nudes de alguém na internet, acaba virando suicídio. A pessoa expõe os seus filhos pequenos na internet e acaba causando todos esses problemas que a gente tem com relação a sequestro. E eu não gosto de falar muito desse assunto, porque isso é um assunto muito difícil. Então, mais uma vez, encarecidamente, gente, tomem cuidado com os seus atos, tomem cuidado com os seus dados, proteja a sua intelectualidade e tem que respeitar a intelectualidade do outro. O Pai Kleber é uma pessoa que produz muito conteúdo, né? Então, a gente sabe, o pai até incentiva alguns cortes, algumas pessoas que republicam coisas dele, que são bacanas, até para elucidar a questão da própria questão da religião. Mas assim, gente, propriedade intelectual é de poder pessoal e intransferível. Só pode ser divulgado mediante permissão da pessoa que criou. Ou seja, assim. Exposição, crime total. Total. Agora, a gente já vai voltar no culto religioso, só que vou fazer uma pergunta aqui em comum para a doutora. Até como alerta para os nossos telespectadores, que às vezes quebra um tablet, quebra um celular, e essa pessoa tem que levar isso pro conserto. Né? E a gente sabe que muitos técnicos acabam invadindo a privacidade de propriedade intelectual dessa pessoa. Então fica o alerta, você que tem um celular, você que tem um tablet, ou você procura esvaziar esse dispositivo,
ou você pegue alguma pessoa de confiança, ou você tome cuidado com o que você tem no celular, porque infelizmente a gente está vendo que muitas assistências técnicas estão obtendo informações pessoais e fazendo chantagem para obter vantagem financeira em cima de você. E eu queria que a doutora Kátia nos elucidasse sobre isso aí, até como alerta para as pessoas. É muito perigoso mesmo, pai Kleber. É crime também, claro, é crime, porque depois a pessoa fica sabendo, sabe de onde veio, né, essa exposição. A pessoa tem, às vezes, a vida toda dela num celular, no tablet. A orientação, é claro, tentar colocar o máximo de Proteção, né? a proteção no celular ou tablet, guarda na nuvem, coisas muito pessoais, né? Fotos, vídeos. Porque uma hora ou outra acaba acontecendo de um aparelho ter que ir num técnico Isso. e nem todos são de confiança. Muito perigoso, porque a pessoa pode expor, pode chantagear futuramente. Olha, eu tô com as fotos suas, eu quero. É chantagem, é crime, com certeza. Pode fazer um boletim e ir até o local com a polícia, a pessoa pode sair presa. Mas tem que tomar muito cuidado, mas é crime. Muito Então, cuidado. as pessoas, a recomendação é que as pessoas tomem muito cuidado Muito com aquilo cuidado. isso vale até para notebook também. Você que é técnico, né? Note. Vale até para notebook, Notebook, também, né? guarda na nuvem, né? Que ele sabe muito bem, Isso é aí. técnico nessa parte. As coisas muito pessoais, evitar, né? De deixar tudo no celular ou no tablet que vai para conserto. Exatamente. Por isso que existe a nuvem, né? E a gente Uma faz coisa, uma proteção. uma outra consideração também, principalmente com relação à senha. É isso que eu Principalmente com relação à senha. Senhas Gente, bancárias. tem que dar uma olhada nisso. Senha pessoal, de preferência, acima de 12 caracteres. Acima de 12 caracteres, com caractere especial, letra minúscula, letra maiúscula, põe número, põe arroba e tal. Porque quanto mais complexa for, melhor que é para sua proteção. As pessoas não levam isso em consideração. A minha senha é 1, 2, 3 mudar. 1, 2, 3 mudar. 1, 2, 3, 4. Duas vezes o ano corrente. Aí a pessoa leva num técnico, entendeu? Ou até mesmo para ser hackeada pela internet. Hoje é a moda. E é muito fácil. As pessoas levam embora mesmo os dados. E vende na Deep Web. Aí o céu... Vira o inferno, vira né? o inferno. Doutora, vamos lá. Mesmo. Mais uma pergunta aí. Sim. Daqui a pouco a gente já vai estar passando a bola para outro assunto. Discriminação religiosa. A gente gostaria de aprender com a senhora, sua visão, qual os recursos que a gente deve procurar, qual a situação que a gente tem que se manifestar, como a gente tem que se posicionar quando a gente está sofrendo uma perseguição religiosa, esse tipo de crime, como que a gente tem que agir. Vamos falar para os nossos telespectadores, até para a gente aqui da mesa poder aprender um pouquinho também Claro. com a senhora. Então, acontece não só na nossa, né? Matriz africana, em todas, só que nós percebemos, sabemos que quem sofre mais somos nós, a nossa, infelizmente. Lembrando, dá um toque também para as pessoas que estão em empresa, que trabalham, às vezes tem que às vezes tá de preceito, tem, sabe, essas Usar o dá uma elucidada legal pra gente aí, por favor. Usar o branco, tampar a cabeça, porque nós sabemos que na nossa religião a pessoa, ela tem todo aquele preceito durante uns dias, tampar a cabeça, ela usar certos adornos. E tem discriminação na escola, nas empresas. Então, escola a gente sabe que acontece até com as crianças também. Os pais, ele pode tomar as medidas cabíveis, dá para tomar as medidas cabíveis, porque a discriminação está regida em lei, né? Que dá para fazer o boletim. Empresas também, com chefes, né? Diretores, com seus subordinados. Qualquer tipo de discriminação, porque ele tem... A pessoa usa um contra-um. A pessoa usa uma guia, às vezes um fio debaixo da roupa. E qualquer comentário e qualquer discriminação é crime. Independente que seja o presidente da empresa, é crime. Então, assim, as medidas cabíveis, o que dá para ser feito, com certeza, não deixar. Né? Tem que... Não deixar passar. Não deixar passar. Faz um boletim de ocorrência porque existe lei. Aquela delegacia, aquele delegado, ele tem que fazer. Se aquele não faz, o outro vai fazer. Sim. Procura uma outra delegacia, ele tem que fazer, ele pode se negar a fazer o boletim, tá? A pessoa vai ser chamada, tem o artigo, tem o crime, a pessoa vai responder por isso, e vai ser fichado. Nossa, interessante. Vai ser fichado porque é um crime hoje em dia. Antigamente não tinha, sofríamos muito, né? Sim. Os nossos antepassados, nossos ancestrais, com certeza sofreram muito com isso. Nós sabemos disso. Hoje em dia, não mais. Então, dá pra gente tomar providência, sim. Inclusive, eu sou advogada. Se eu quero trabalhar, ou vou num fórum, uma audiência pesada, um presídio que eu tenho que entrar, eu tô com um fio, se eu sofrer qualquer tipo de discriminação, eu vou tomar as medidas, né? Porque tá sendo com discriminação
religiosa, contra a minha religião, eu vou tomar providência sim. A gente evita, porque é o trabalho, tudo, mas às vezes a gente precisa, como ele disse, o preceito, né? A pessoa tá de branco, a pessoa tem que tapar a cabeça de alguma forma, sabe disso, né? E não pode deixar, falar a pessoa, você não vai vir trabalhar, você não pode trabalhar assim, se você não, né, não tirar o chapéu, o pano da cabeça, você não trabalha, também, né? Dá pra denunciar e a pessoa não pode se calar, temos que tomar providência. As pessoas às vezes ficam com medo, vou perder emprego, né? Ou não posso fazer isso na sala de aula por causa dos amiguinhos ali, problema com o professor. Não pode ter medo, gente. A gente tem as leis para isso. O direito hoje é abrangente, ele é novo, ele é para todos, Estado alerta. tá? É o alerta. A gente tem que tomar providência. Não se calem em nenhuma religião. Claro que a nossa sofre um pouco mais, né? Ou seja, sim, confie na justiça de Orixá, confie na justiça de Exu, na justiça de Xangô, mas procure um advogado. Hoje, com essa exposição midiática das redes sociais, cada um tem a sua, é como um documento hoje, né? A rede social se tornou um RG. Então, o responsável por ela, se eu tiver equivocado, advogada, você me corrija. O responsável pela sua rede social também é responsável por aquilo que posta e por aquilo que fala, correto? Sim, porque eu já vi postagem assim, páginas afro, ou páginas que só fala de Exu, um determinado pai de santo, ou na Umbanda. Então a pessoa só tá falando de Exu, só tá falando ali de Orixá. Aí vem, desculpa falar, uma outra religião, né, e ela entra ali nos comentários e ela começa a acabar com a pessoa. Ofender mesmo, Ofender, né? e denigre todos os comentários. Ela vai um por um. Isso aí é passível também. Dá pra pessoa. Eu já vi gente falando, o que você tá falando nessa página? Vai lá pra sua religião, né? E a pessoa continua. O dono da página, ele pode sim. Não só remover, ele pode a fundo ver a página da pessoa, ver o Instagram da pessoa, ele consegue entrar, ele consegue... Porque a polícia, ela consegue descobrir pelo IP. Então ela vai descobrir os dados da pessoa, sim. Interessante. A pessoa falar, é um fake, eu não tenho o nome direito, foto, a delegacia descobre, gente. A polícia descobre. Não tem como fugir. Nesse caso, então, por exemplo, a pessoa foi ali, fez uma postagem, ou está ali comentando a postagem da sua própria religião, e vem uma outra religião Isso. denominada e começa a ofender. O que mais O que, acontece? o que que você recomenda na hora? Printa, grava? Isso. Printa porque a uma pessoa falta de apaga. prova. Ela pode apagar. A partir do momento que alguém falar alguma coisa ali, ameaçar, vou te processar, ela vai e apaga. Então já printa imediatamente. Você vai na página da pessoa, você consegue pegar os dados, a maior dos dados que você conseguir, né? E você faz um boletim, com aqueles dados, você faz um boletim, a polícia vai levantar a página da pessoa, vai conseguir os dados da pessoa. Porque Muito cabe perfeito. sim. Então, as pessoas estão ofendendo, estão entrando mais nessa parte dessa religião, Umbanda, Candomblé, né? Certo. E elas estão entrando, porque eu não vejo, gente, desculpa, eu não vejo o pessoal da Umbanda, Candomblé ou outro segmento. Ser ofensivo com outros, Isso, né? eu não vejo. Certo. Eu não vejo eles entrando em páginas de igreja, de outros segmentos e ofender. Não vejo. É só com a gente. Interessante. Felizmente, né? Interessante. Bom, gente, a gente vai ter a parte 2 com a doutora Kátia, que ela vai estar aqui no Papo Especial de ECADS. Ela vai dar uma segunda aula pra gente. A gente vai deixar algumas perguntas para esse próximo programa da próxima semana. Só que antes, doutora Kátia, deixa seus telefones, Sim, claro. fala como procurar você, como te acessar, Sim. quais os casos que você atua para elucidar Sim. as pessoas, por favor. Vamos lá. Eu tenho um Instagram comercial, né? Que é Kátia Aires ADV. Que tá o logo, ele é uma conta comercial. O meu WhatsApp também é comercial. 91440644. O telefone que é Zap, fica ligado 24 horas. Então eu mexo nessa parte civil. Essa parte que eu expliquei hoje, ela é civil. Então é civil, crime digital, tá? Não, ela entra na parte civil e a parte criminal. Porque você faz um boletim de ocorrência com a lei que chama-se Marco Civil e da Internet. Ela é de 2014. Tanto no civil quanto criminal. Mexo com algumas coisas cíveis, né? E criminal. Criminal é a especialidade em todos os segmentos, tá? Na parte criminal, delegacia, presídio, habeas corpus, pedido de liberdade, acompanhamento em audiência em delegacia. Então é só 25 anos de profissão. É isso aí. 25 anos. Né? Quero parabenizar pelo seu glorioso trabalho, Bem, eficiente papai. trabalho. E lembrando que ela não só acompanha você, ajuda você a resolver seu caso, como ela também te instrui. Sim. Porque tem muito advogado que só come o seu dinheiro, É. não te instrui e não faz absolutamente nada. Então é um serviço que eu A recomendo. gente tenta fazer o preventivo.
Por quê? Para não virar processo, tanto naquela pessoa que pode receber um processo, a gente faz aquele preventivo. Ó, toma cuidado, não vai por esse caminho. É que às vezes as pessoas escutam, às vezes não, né? Sim. Então tem o preventivo e outro que depois a gente vai remediar, né? Certo. Né, então, muito obrigado pela sua presença, né? Isso, Agora a gente vai para outros tipos de assunto, mas, gente, procura ela, liga ela, Isso, chama ela, pai. porque vocês vão ter seus obrigada. problemas muito resolvidos. A gente vai deixar uma parte 2 para vocês ficarem com um gostinho de mais curiosidades. Inclusive, você que está assistindo nesse momento, em todos os locais do mundo e do Brasil, deixa sua pergunta para o próximo programa, ou perguntas que você tenha de dúvida, para a gente poder estar repassando para a doutora Kátia, para ela poder estar respondendo, tá, Isso. gente? Porque a audiência é de vocês e É. é baseada na pergunta de vocês Claro. que a gente consegue tocar esse Pode fazer programa. perguntas. Né? E agora a gente vamos começar com as perguntas aqui da mesa de cunho religioso, porque essa primeira parte foi maravilhosa, significativa e muito emblemática. Vamos lá, debatedores. Qual é a opinião de vocês? Eu tenho a minha opinião, mas eu vou dar por último. E a visão de vocês sobre as pessoas que nenhuma casa religiosa está boa, nenhuma casa religiosa presta. A pessoa vive trocando de casa. E não só de casa, ela sai da Umbanda, ela vai pra Quimbanda, e da Quimbanda ela vai pro Candomblé, do Candomblé ela vai pro Ifá, e ela fica nesse vai e vem, sem ter uma direção, sem ter um norte. Vamos lá, Rodrigo, começa por você. Bom, eu acho que assim, né? São pessoas que primeiro precisam se encontrar internamente, né? Acho que são pessoas que talvez nem seja o problema de religião, e sim talvez um problema de mente, um problema que vai além da religião. Porque quando você não está bem consigo mesmo, nenhuma religião vai te ajudar. Nada vai prestar. Então, assim, a religião ela vai ser um ponto de apoio para a sua vida, né? Ela não pode ser a muleta. Não pode confundir ponto de apoio com muleta. São dois adjetivos diferentes. É aquela questão da pessoa pegar tudo o que se passou na vida e depositar as esperanças na religião. A religião. E que não é assim. Que seria como se fosse, vamos trazer para um percentual, 50% é a pessoa, 50% é a religião. Então, para a religião me ajudar, eu preciso me ajudar primeiro também. Então, eu preciso fazer uma autocrítica da minha vida, uma autoanálise, ver onde eu estou errando, ver quais são os pontos de melhoria da minha vida, para aí sim eu adentrar uma religião. Outro ponto muito interessante eu vou na Umbanda, vou no Candomblé, vou na Quimbanda, vou na Jurema, vou aonde for. Eu estudei o fundamento daquela religião, eu sei o que eu estou fazendo lá, porque aí eu vou ficar entrando, não é isso que eu quero, aí eu vou na próxima, vou tirar pra... Então eu nunca vou saber. Então antes de eu entrar numa casa, numa religião, eu tenho que saber do que se trata. Não, meu amigo me chamou, vamos na gira ali. Não é assim que funciona. Muitas pessoas estão assim, meu tio me levou, meu primo, meu amigo, meu ficante, alguma coisa me chamou pra ir numa gira, eu vou lá. O fato de você frequentar, assistir uma sessão, uma gira, não obrigatoriamente faz de você daquela religião. Conhecer nunca é demais, conhecimento nunca é demais, mas isso tem se tornado frequente, as pessoas acabam adentrando a lugares sem conhecer, e aí aquele lugar acaba não suprindo a expectativa da pessoa, porque a pessoa já não está bem. Então, claro que aquele lugar não vai conseguir nunca suprir a expectativa daquela pessoa. E aí aquela pessoa vai naquele lugar, passa meses, às vezes ano, 2 anos, já muda para outro, e vê a vida passar. E nada da vida mudar. A vida começa a ficar linear, reta, sem alteração. E aí ela vai culpar o quê? A religião. Ela pode, sem brincadeira nenhuma, com nenhum demérito, ela pode ir para uma religião católica, ela pode ir para uma religião evangélica. Nada vai mudar. Porque ela continua sendo a mesma pessoa. Ela não fez a autoanálise dela. Então, eu acho que essas pessoas primeiro precisam se encontrar para depois sair fazendo essa mudança repentina de uma filosofia, outra filosofia, senão vai uma roda gigante que não tem nunca fim. se encontra. Nunca se encontra. Marconi, por favor. Pensa, pai. Nós fizemos um programa há um tempo atrás falando do especial sobre Ori, né? A gente estava falando questão de Ori, questão de consciência, né? E um dos levantamentos que nós fizemos foi essa questão da autorresponsabilidade, né? Que acho que é a parte mais difícil das pessoas é olhar no espelho, né? E ter consciência da pessoa que é mesmo, né? Então, acho que o senhor tocou num assunto que ele é muito sensível, porque assim, a pessoa, ela chega num estágio da vida dela por escolhas próprias, isso que é o mais importante a gente dizer aqui. Na maioria das vezes as pessoas estão no buraco porque elas escolheram o caminho de estar no buraco e não reconhecem isso. Aí ela chega assim, tá bom, uma pessoa vai lá e indica para ela ir em tal religião.
Aí ela vai no candomblé. Ela chega no terreiro, o pai de santo diz para ela assim, não, porque você tem que fazer isso assim, assado. Aí ela vai, ela faz aquilo que o pai de santo falou, mas ela não tem reforma individual, igual o irmão falou. Ou seja, dá errado. Ela sai de lá, de quem que é a culpa do problema dela? Do pai de santo. Aí ela vai pra Umbanda. Aí na Umbanda, ela vê uma situação que tem o Exu, vai e fala pra ela, pra acender o cigarro, pra fazer o trabalho e tal, não sei o quê. Ela vai lá, faz o trabalho e dá errado. De quem que é a culpa? Do Exu, do pai de santo. Aí ela sai dali e alguém leva ela na igreja evangélica, porque diz que ela tá com demônio, tá com fulano, tá com ciclano, não sei o que, tá. Aí ela chega lá, só que, essa é a parte difícil, no processo que ela tá mudando de uma religião para outra, acontece alguma coisa. E a gente sabe, nós somos da nossa religião, a gente sabe o quão bem faz a nossa presença com o Pai de Santo, certo? Ela começa a ter alguma diferençazinha, porque ela já vem sendo doutrinada numa situação. Ela chega lá na igreja evangélica, a primeira coisa que o cara fala é, você vai parar de fumar, você vai parar de beber, você vai parar disso, daquilo. E por algum motivo que eu não sei te explicar, ela simplesmente vai lá, tá bom, vai, eu vou seguir o que esse cara tá falando. A vida dela muda. Porque ela parou de beber, ela parou de fumar, ela mudou os hábitos dela, a vida dela muda. Aí a igreja presta e as outras não prestam. Sendo que ela era só ela seguir as outras doutrinas à risca, inclusive renunciando a muitas coisas, né, aos desejos, porque ser religioso é isso, né? A gente viver de renúncia pra coisa dar certo. Que é uma coisa que o Pai Kleber sempre ensina pra gente. Antes de mais nada, antes do orixá fazer alguma coisa pra você, você tem que fazer por você. Perfeito. Simples assim. Aí, e também tem o lado contrário também, por quê? E tem muita gente, a gente fala do Estado laico, a gente estava falando justamente dessa questão aqui, tem muita gente que passa uma vida dentro das igrejas cristãs em geral e alguém leva ela pra gira. Só que ela também está num processo de reforma. Aí ela chega na gira e a gente sabe o poder que as entidades têm para nós. Isso sempre foi muito latente na minha vida. A pessoa muda, a pessoa melhora, a culpa foi do pastor, a culpa foi do padre, a culpa foi do fulano, a culpa do ciclano, e nunca da reforma íntima dela mesma. Entendeu? Então, eu prezo muito isso, uma lição que eu aprendo muito com o Pai Kleber e com a maioria das pessoas que a gente convive é, antes de olhar pro fulano, olhe para você. Antes de você fazer para alguém, faça para você. Se um avião tá caindo, você tem um problema, você tá caindo no avião, e você tá do lado de uma pessoa, de uma criança tal, e cai a máscara, a primeira coisa que você tem que fazer é pôr a máscara em você. Por quê? Porque você bem consegue ajudar outra pessoa. Você mal, você não ajuda nem você e não ajuda mais ninguém. Perfeito. Isso, perfeito. Autorresponsabilidade. Você acha que falta essa responsabilidade das pessoas Sim. assumirem suas coisas? Qual que é a sua visão? Com certeza, porque doutora? todo mundo tem livre-arbítrio, né? Tanto já ouvi isso muito de entidade, minha vida toda. Você tem livre-arbítrio. Então, não precisa falar mais nada. Você tem o livre-arbítrio. Então, orienta. Você faz o que você quiser. Como o pai falou uma coisa muito importante, a renúncia. Perfeito. Todas as religiões. Na nossa, principalmente. A gente passa muitas, né? Então, se não tem uma renúncia, às vezes é uma coisa básica. Às vezes é básico. A pessoa não quer renunciar a nada. Sabe às vezes é um preceito mínimo. Ela não vai renunciar, ela não vai ter aquele preceito. Ela vai para esbórnia, desculpa a palavra, ela vai fumar, ela vai beber. E Sim. acontece alguma coisa, é culpa ou da entidade ou o pai de santo lá do terreiro que ela frequenta, como você explicou. Então, para mim, essas pessoas aí, ela precisa de ajuda psicológica e médica. Principalmente. Né? Primeiro, antes de qualquer religião, ela ir para qualquer lugar, ela procure ajuda, porque ela vai jogar os problemas dela em todos, entidade, orixá, pai de santo, vai ter problema até com seus irmãos numa casa, né, de axé, numa umbanda, numa igreja, ela vai ter problema. Então, se ela não tá bem consigo mesmo, ela não vai se encontrar em lugar nenhum, como você explicou. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa que eu achei muito interessante, só completando. Sim. As pessoas vão na religião procurando um botão mágico. Ela acha que ela vai chegar na religião, ela vai apertar o botão e mudar. Não, vai tudo mudar. Eu vou resolver todos os meus problemas, se eu vou chegar lá, é só o botão da magia. Puf! Não tem nada, não precisa fazer nada, não precisa me entregar, não precisa fazer nada, é só ir lá e... Já vimos isso por experiência de tempo. Eu lá na casa, o meu pai de santo, muitos anos já, sacerdote. E a pessoa entrou com um problema, ela saiu, ela culpou a casa, o pai de santo, ela continuou com o mesmo problema e a mesma vida ferrada. Não mudou nada. Ou seja, passei tudo que é lugar, não mudou, não adianta nada. Passou, rodou, ela foi em várias casas, não mudou nada. Às vezes tá até pior.
Então como que a culpa pode ser daquela casa que ela estava e do sacerdote? Né? Interessante. É culpa da pessoa mesmo. Bom, eu vou colocar minha posição Sim. agora referente a essa pergunta. Eu nem ia falar nada, mas eu vou falar porque eles me inspiraram a falar. Vamos lá. Porque aqui eles são as estrelas. Eu só faço as Benção, perguntas, benção. mas vamos lá, vamos me posicionar. As pessoas não estão atrás de espiritualidade que liberta elas, e nem atrás de religião, que aprisiona elas. Tem muita gente que não está atrás nem de ficar presa e nem de ficar livre. As pessoas não estão se definindo o que elas querem de verdade. Elas vão para uma casa ou vão para a mão de um sacerdote atrás de resultado. Resultadistas. A partir do momento que ela está naquela casa, ela não tem resultado, ela migra para outra. Aí ela vai migrando, quando aquela religião não é mais o suficiente, ela migra de religião. Até que ela encontre um resultado. Lembrando, não tem problema nenhum você ir atrás do resultado. Você querer buscar o resultado. Você aspectar o resultado, você ambicionar o resultado. Porém, vamos fazer uma analogia. Adoro essa palavra analogia. Simples. Você não se deu resultado até esse momento que você procurou religião? O que aconteceu? Porque se você procurou uma religião, você está atrás de se melhorar. Mas qual religião deixa você rico? Porque assim... Ah, mas eu vi tal pessoa rica em tal religião. Você pode ter certeza que ela usurpou de artifícios da religião para ficar rico e enriquecer. Nenhuma religião te deixa rico. A sua mudança comportamental deixa rico. Então, avalia as suas escolhas, os seus relacionamentos, os seus ex-relacionamentos, os seus amigos, suas ex-amizades, as oportunidades que você procrastinou, os empregos que você deixou de procurar, as metas que você não bateu e as escolhas que você foi influenciada pela opinião das pessoas, pela opinião pública, pela opinião de qualquer coisa. A vida que você se abdicou para dedicar a outra pessoa, que você confiou e se decepcionou. Faça um compilado de erros da sua vida. E quando você adentrar uma casa religiosa ou procurar alguém para se cuidar, leve esses erros. Tá? E aí você parte a partir desses erros. Não coloque a culpa só em sacerdotes e nas casas. Veja o que você produziu até aquele momento. Porque se você não produziu nada, como é que você quer tudo? E outro detalhe, do dia para noite, porque muitos fazem trabalhos e querem soluções instantâneas, soluções das quais elas também não se ajudam, como a doutora elucidou e o Marconi. Não tem disciplina, não tem renúncia. A pessoa sabe que não tem que beber, sabe que não pode beber, mas está enchendo a cara no final de semana. Ela sabe que ela não tem que fumar, mas ela está fumando. Ela sabe que ela não tem que usar droga, mas ela está usando droga. Ela sabe que ela não pode ficar trocando energia com pessoa falida, fracassada, mas lá está ela morrendo de amor por uma pessoa que não vai trazer nada na vida dela. Então, antes do culto religioso, da espiritualidade, avalia muito bem o que você fez na sua vida, para você não repassar as culpas do seu passado, do seu fracasso e jogar nas costas da religião e do sacerdote, ok? Há sacerdotes maus, casas más, mas muitas pessoas más também. Tá, gente? Porque parece que a culpa é só do culto religioso, do orixá, da entidade, e a culpa não é de ninguém, tá? Não é assim que funciona. E agora a gente vai começar aqui, tá? Eu deixei minha visão. Sobre o nosso culto, tá? Se Exu é o mensageiro e guardião dos caminhos, porque muita gente pergunta de Exu, nós amamos, né? Exu. Se Exu é o mensageiro e o guardião dos caminhos, ele apenas revela o que já existe, ou ele também cria novas possibilidades de caminhos e destino? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Bom, eu acho que sim. Ele não só revela, como eu sou prova viva que já revelou algumas coisas, não só revela o caminho, mas também dá novas possibilidades de destino, tá? Só que tem um grande porém nessa possibilidade de destino. Nem sempre é o destino que a gente quer, é o destino que a gente almeja, porque nem tudo é uma maravilha, né? Às vezes você quer o caminho mais fácil e acha que o Exu tem que te colocar no caminho mais fácil, tem que te mostrar a saída mais fácil.
Só que às vezes ele já anteviu, já sabe o que vai acontecer no final e tá te colocando naquele caminho mais difícil, porque você precisa passar por aquele caminho difícil. Um teste, um aprendizado. Um teste, um Tá, aprendizado, para que você valorize determinada conquista, para que você valorize determinada conquista ou até mesmo um caminho. Porque ele vai falar, pô, se eu colocar esse cara aqui, o Rodrigo, vamos usar como exemplo, o Rodrigo nesse caminho mais fácil, lá na frente, ele não vai valorizar tudo que ele tinha que passar. Ele vai achar que conseguiu com muita facilidade. Se eu colocar ele nesse caminho aqui, ele vai valorizar e vai servir de aprendizado para futuras situações que podem vir a acontecer com ele. Porque esse caminho mais difícil vai te trazer lição, vai trazer ensinamento. Então, eu acho que o Exu é isso. Ele está ali para nos orientar, para nos revelar muitas coisas, sim. Não só coisas boas, como coisas ruins também. Porque a gente tem que passar pelos caminhos ruins. E Exu é mensageiro. E ele não diz que é mensageiro só de coisas boas. Ele é mensageiro. E a mensagem, ela está aberta. Ela pode ser tão boa quanto ruim. Então eu acho que basicamente é isso. Então o Exu, ele vai te dar os caminhos. Ele pode mudar sim a rota do seu destino. Ele tem sim esse poder. Mas para que ele possa executar e mudar a rota do seu destino, você está preparado. Você está preparado. Vamos lá, Marconi. Brilhante. Rodrigo, brilhante. Eu vou até pedir pro senhor, pai, pra gente fazer alguns programas especial Exu, porque... Com certeza, ainda mais que a gente tá aqui com a nossa Yadagan aqui, mas vai ser... Sensacional, bem, Benção, Yadagan. pai, benção. Falar de Exu é sensacional. Nossa. Eu vou completar o que o Rodrigo falou de uma maneira paralela, mas é muito interessante essa visão. A gente sabe que Exu, hoje, eu virei fã porque eu aprendi o conceito e o que quer dizer Exu com o pai Kleber de Ogum. Eu não fazia ideia. Porque a gente vem da Umbanda, a gente tem uma visão... A gente tem uma visão bacana, mas eu acho que é uma visão muito simplista. A partir do momento que a gente entende com um especialista de Candomblé realmente o que é a força de Exu e como ele atua, a gente acha que é uma coisa... a gente já sabe que tem poder, mas a gente acha que é muito superficial. Pô, nós não temos 1/3 do conhecimento de quem é Exu, de quantos Verdade. existem e das suas funções, de como eles atuam, igual o pai ensina, igual a gente tem conhecimento, né? Mas assim, o que eu acho? Exu mostra para nós que nós somos responsáveis por aquilo que a gente cativa. Energia não mente. A energia que você carrega em você é aquilo que Exu traz para você e te orienta e te mostra das coisas que você tem que fazer. Se você é uma pessoa que acredita que a vida é uma merda, desculpa o palavrão, mas que a vida é ruim, que só tem coisa ruim na sua vida, que vai tudo dar errado, não sei o quê, Exu vai virar para você e vai falar, então o que é isso que você quer? Então eu vou pôr isso no seu caminho. E vai mostrar para você, ele vai bater em você até você se convencer de que aquilo não é desse jeito. Em compensação, a gente hoje tem conhecimento de vários Exus, Onan, Exu do Caminho, Ajaçalugá e várias vertentes, né, que trabalham nessa linha, que mostram para você que nós humanos não enxergamos aquilo que Exu enxerga. Fato. A gente não vê o que as entidades veem. Fato. E nós temos essa péssima mania de colocar o nosso ego, a gente já conversou sobre isso, o nosso ego na frente e não deixar a entidade trabalhar do jeito que ela precisa trabalhar na nossa vida. Por que tem que ser difícil? Tem que ser difícil porque o nosso ego está dizendo que tem que ser difícil, não é o que Exu quer. Por quê? Porque Exu, na minha concepção, pai, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas assim, Exu não precisa do materialismo que a gente precisa aqui. Exu não precisa do dinheiro que a gente precisa aqui. Exu não precisa dos elementos. Ele gosta de receber os elementos, porque o pai já ensinou isso, é uma troca, né? É sempre uma troca, é sempre, né, um agrado que você faz e uma homenagem que você faz para você receber, né, a energia de volta. Mas Exu precisa de carro? Exu precisa do materialismo que a gente precisa de mansão? Não, isso são coisas do nosso ego. Não quer dizer que Exu não queira isso para a nossa vida, né? Mas a gente permite que ele traga isso de verdade para a nossa vida, a gente cultua ele da maneira certa para que o caminho realmente que a gente queira seja abastado, seja prosperidade, seja saúde e tudo mais. Eu acho que isso é interessante. Exu dá, desde que você não deixe o seu ego entrar na frente do trabalho de Exu. Simples assim. E uma pergunta para a doutora, já tirando essa questão do contexto, até baseada no que o Rodrigo disse. As pessoas estão sempre legal, sempre boas para boas notícias, para as boas. Mas assim, você acha que as pessoas hoje são mais fracas com a decepção? Porque Exu traz muita notícia ruim para ver a sua reação
ver se você se mantém na fé e ver se você continua no propósito. Porque isso é um teste de Exu. Às vezes ele traz a notícia ruim de propósito. Você acha que as pessoas hoje, os espiritualistas de hoje, estão mais fracos com relação a isso, doutora? Sim. Inclusive, eu ia falar do que testam. Eles testam muito. Principalmente os evoluídos, né? O Exu evoluído. Eles testam muito. Todos nós. E, às vezes, como o senhor disse, as notícias ruins, que nem todos estão preparados para ouvir essas notícias ruins. Eles sabem. Os evoluídos, eles sabem para quem eles vão direcionar essas notícias ruins. Porque ninguém está preparado. A maioria não está preparado, só quer uma consulta para ver coisas boas, que vai conseguir bens materiais, vai evoluir, vai conseguir um amor, e não estão preparados. Então, o Exu evoluído, ele não é para todos que ele vai direcionar essas notícias. E muito eles testam. Eles vão passar essas notícias para testar até onde essa pessoa vai. Ela vai conseguir seguir, ela vai ouvir aquele Exu. Porque eu escuto muito Exu falar essa palavra, gente. Eu escuto há anos, livre-arbítrio. Vocês têm livre-arbítrio. Então eles falam assim, o destino é nosso. O destino não é deles. Não é eles que trilham o nosso destino, não. Eles falam, o destino é seu. Então você tem livre-arbítrio. Eles passam o roteiro. Perfeito, o roteiro. Perfeito. Não que ele dá aquele caminho, você vai fazer isso, viu o que vai acontecer? Ele dá um roteiro. E ali já é um teste, porque os Exus evoluídos, eles são muito inteligentes. Gente, eu já tive aulas, a última aula que eu tive é uma coisa absurda de inteligência, de evolução de um Exu, sabe? E muda nosso conceito, muda a nossa cabeça. Então, quem está preparado, vai ouvir notícia ruim, eu não posso te dizer que é uma bronca, tá? Mas vai te dar notícias... Fala, você vai resolver, você vai seguir esse caminho ou esse caminho, que o destino é seu, tá? Então tem pessoas que não estão preparadas, e tem pessoas que até saem da religião, porque ela vai buscar em Exu, principalmente Exu, né? Ela vai buscar no Exu numa pombagira, ela vai buscar ali uma solução. Ela quer uma notícia boa, ela quer resolução rápida, como o pai disse. Como a gente disse há pouco. Uma resolução rápida, se não acontecer aquilo, não, o Exu não presta, não vou voltar mais. Ou aqueles que só vai em gira de Exu, né? Ou só vai em consulta de Exu, né? Então... tem que tomar cuidado o que vai pedir para eles também, né? Porque é uma troca, eles dão, eles tiram. Na verdade, não é eles que tiram, né? A pessoa acaba perdendo, sozinha. Bem, isso aí. Ou seja, muitas pessoas não passam pelo teste, né? Não passam. E é muito perigoso, é muito mais difícil fácil esse culpar teste. as entidades, né? Esse teste é porque eles falam entre linhas, gente. Certo. Exu fala entre linhas. O evoluído, ele fala entre linhas. Ele não vai falar aquele roteiro, aquele caminho para você, não. Ele vai conversar com você e ali naquela conversa tem as entrelinhas para você seguir ali o seu roteiro, para dar certo o que você almeja. A pessoa tá? vai na consulta de Exu, perdão, mas a pessoa vai na consulta de Exu e não tem a humildade de ouvir aquilo que o Exu vai falar para ela. Ela só quer né? pedir. Ela só quer pedir, só quer coisa boa. Ela não tem a humildade de... Ou seja, o detalhe mesmo ela não ouve, ela passa batido, no caso, né? Isso, o pai falou tudo. É detalhe. A conversa com o Exu, o evoluído, que eu conheço, são detalhes. A pessoa que ela vai aberta ali para ouvir a palavra, ela tem que ouvir, né? Não ficar despejando os problemas e ficar falando que não precisa falar nada da sua vida pro Exu. O Exu já sabe de tudo. Você senta na frente do Exu evoluído, você senta e você não precisa abrir a boca. É o que acontece. Fato. Pô, é por isso que eu falo que essa equipe é fantástica, é maravilhosa, né? Esses são os meus alunos, e hoje mestres, né? Isso é muito legal. Agora a gente vai partir para uma situação aqui muito interessante, né? Já estamos aqui meio que na reta final. Passou rápido, hein, gente? Passou, né? Mas vamos lá. A mediunidade é um dom, uma responsabilidade ou uma cobrança espiritual por compromissos assumidos? Vou repetir. A mediunidade é um dom, uma responsabilidade ou uma cobrança espiritual? Vou adicionar um aqui, vai. Ou uma maldição. O pessoal tá bom para vocês agora. Bom, pai, eu acho que é uma mistura de tudo. Eu acho que é uma mistura de tudo, porque a mediunidade, ela é um dom. Porque se não fosse um dom, todo mundo teria uma mediunidade aflorada. E são poucas pessoas hoje, né, que tem essa... Eu aprendi com o senhor que todos nós temos sim uma mediunidade. Porém, alguns num nível mais avançado e outros num nível mais inicial, né? E alguns desenvolveram por conta própria, por estudo, por ir atrás, acabaram ficando avançados, né? E aí eu acho que assim, ela tem o seu peso,
de uma responsabilidade, sim. Ela tem ligações com outras vidas, sim, também acho. E ela vem como uma cobrança também de outras vidas. Porque às vezes a pessoa, numa outra passagem na Terra, se comprometeu com algo e não cumpriu em sua passagem. E aí, nessa vida, ela vem com aquele poder mediúnico para que ela possa executar aquilo que ela não concluiu na vida passada. E aí, nessa vida, ela fazer aquele tratado, né, o combinado que foi feito na encarnação passada. E aí, o que acontece? Se ela não faz, se torna uma maldição. Porque aí entra na questão da maldição. Porque o espírito, ele vem com uma determinada missão, com um determinado propósito. E se ele não cumpre aquele propósito, aquilo acaba se virando contra ele. Então é onde entra a questão da maldição. Então, uma pessoa que ela é médium avançada, né, nós estamos falando de médium inicial, que acaba não entendendo sinais, entendendo aquilo que tem. Estamos falando de um médium avançado, né, de uma pessoa que tem que é avançada. Ela acaba não cumprindo aquilo que ela combinou na vida passada. Ela acaba não fazendo o propósito que ela tem com a mediunidade, com toda essa questão, e não executando o que foi proposto para ela, ela acaba entrando num ciclo muito perigoso. Ela acaba tendo problemas com sono, ela acaba tendo problemas de saúde, ela acaba tendo vários outros tipos de problemas que isso acarreta, né? O senhor, como um médium muito avançado, poderia falar para nós várias outras coisas que acontecem. Mas a pessoa que ela tem essa carga, essa responsabilidade, ela carrega um fardo muito grande, que muitas vezes ela nem sabe da onde vem toda essa questão, né? Por quê? Porque ela não se aprofundou. Ela não foi ver o porquê que ela é médium, o porquê que ela tem essa mediunidade, ou não conheceu pessoas capacitadas para que pudessem dar elucidação correta para ela, falar, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, o seu propósito é esse, né? E aí ela acaba patinando, trazendo vários problemas, saúde, espiritual, financeiro, amoroso. Nós temos pessoas aí que vão de casa em casa com problemas amorosos, mas talvez tenha alguma coisa de vida passada que combinou no passado e que nessa vida não está executando. Então é um assunto muito amplo. Eu acho que daria até um programa essa questão, né? Então eu vejo que a mediunidade, eu acredito que ela tem essa, vamos dizer assim, um pouquinho de cada coisa que você pontuou, pai. Perfeito. Eu acho que essa resposta, é a resposta que completa, né? É um pouco de tudo. Sim. Né? Mas, além de ser um pouco de tudo, e até quero falar isso mais uma vez, eu tenho um respeito gigantesco pelo meu pai de santo, por causa do nível de responsabilidade que leva uma pessoa a ter o nível de espiritualidade, o nível de comprometimento que a pessoa tem quando ela entende que ela é uma médium, que ela é um médium, né? Porque, foi o que o Rodrigo falou, é um dom. Se você encarar isso como um dom, porque se você encarar isso como uma maldição, vai se transformar numa maldição. Inclusive, eu quero até dar um parecer sobre isso para a audiência. Vocês que têm problemas que não sabem o que está acontecendo na sua vida, tem muita gente que tem problema de saúde, tem muita gente que tem problema de caminho, vários problemas psicológicos, depressivos e tudo mais. Gente, não tenha medo. Procure um pai de santo. Porque segundo os estudos, mais ou menos desde 1700 até hoje, existem N pessoas que são internadas com esquizofrenia, vários problemas psicológicos que foram tratados com tratado da parte médica, por pessoas que não sabiam nem o que estava fazendo, e na verdade eram pessoas que eram médiums, que recebiam chus, recebiam seus orixás e foram tratados com esquizofrenia. A gente vai fazer um especial sobre isso aí. Então, isso é muito importante. Vocês que têm esse tipo de problema e que não têm certeza do que está acontecendo, a gente escuta pessoas que escutam vozes, vocês que têm, parece que a vida não anda, procure um médium, procure um sacerdote de confiança, porque às vezes é um dom, às vezes é isso que está acontecendo na sua vida e você não sabe como lidar. Né? E às vezes você chega para um cara como o Pai Kleber, por exemplo, o Pai Kleber faz um jogo, o Pai Kleber ora no oráculo, faz um ebó, faz um trabalho específico e a vida muda. Porque a pessoa tem o dom e ela não sabe que tem o dom, ela não sabe lidar com aquilo, né? Então, acho que é o que o Rodrigo falou, é um pouco de tudo, mas a gente tem que tentar entender se isso acontece na sua vida e tentar
se descobrir com esse dom, né? Acho que isso é importante. Vou fazer uma pergunta para a doutora Kátia, também, mais uma vez tirando do contexto, Sim. que as perguntas para ela hoje são especiais. A mediunidade, você concorda, doutora Kátia, que a mediunidade, o médium em si, ele sofre um pouco mais do que um ser humano normal? Muito. Ele come pior, ele dorme pior, ele recebe mais carga, ele tem mais problemas, ele atrai mais confusão, né? Porque eu acho que muitas pessoas nesse momento do programa acho que vai se identificar. Qual que é o seu parecer disso aí? Muito, muito. Todos os médios, principalmente nós aqui, sabemos disso. Como meu pai, que tem o dom, além dele ter o dom, é a responsabilidade de cuidar da vida da pessoa que senta na frente dele num jogo. Olha a responsabilidade dele passar aquilo para a pessoa, que a pessoa vai fazer com aquilo depois, né? Que ela vai embora. Então, é muito importante, a responsabilidade é gigantesca. Então, eu acho que sofre, sim. Muito, bem mais que o... Você pode ver até dentro de uma casa, numa família. A pessoa Perfeito, que hein? Boa frequenta, visão, hein? aquela que tá ali, né? Lado a lado, com os irmãos, com os orixás, com os exus, com o pai de santo ali numa função. E a pessoa da família ali que não frequenta. Então, assim, a carga é maior para essa pessoa. Tanto de negatividade, da energia daquelas pessoas que pegam do que tá se cuidando, no sono, nos ataques, tanto espiritual quanto pessoal. Então, você tem que ter uma inteligência emocional, uma inteligência para entender por que está acontecendo aquilo com você, por que está me atacando, por que eu não estou dormindo bem, por que essa energia, e a pessoa vem e te ataca, é porque você vai para tal lugar, você que trouxe essa energia de lá. Você fica frequentando esses lugares, a pessoa tá cheia de problema, aquela pessoa trouxe da rua, de um trabalho, só que o médium ele sente mais. Gente que cuida, te sente mais. Muito, muito. Como o pai perguntou. A energia, o sono, a saúde. Principalmente a saúde. O médium, ele sente em determinadas partes do corpo, assim, que é incrível. E é parecido com os médios, os ataques, né? No local específico do corpo. E o sono, principalmente. Aqueles ataques noturnos, né? A pessoa não dorme, tem certo horário que ela tá acordada. Só que é muito difícil a convivência de quem frequenta, quem é médium e quem não é. A pessoa sofre, a gente sofre sim. A diferença é grotesca, no caso. Né? No Muito, caso. muito mesmo. Porque tem muitos médicos que acabam até se separando por causa disso, né? São casados, tem namorados e acabam até se separando por causa desses dons, né? Tem a diferença, aquele patamar, a energia, que o pai quis explicar de casal, né? Sim. A energia é muito distante, a espiritualidade está muito distante. A pessoa te acompanhar, ela não vai entender. Como ela vai entender que a pessoa não está conseguindo dormir, né? Ou como ela vai entender aquele preceito? Ela cuidar daqueles assentamentos, aquelas coisas. Então acaba tendo sim essa divergência e muita separação. Eu Muita separação muito essas pessoas que conseguem relacionamento com pessoas de religiões diferentes, que a gente tem até na casa algumas pessoas, Sim. E principalmente para a pessoa que ela tem o dom, que ela é médium e que ela frequenta o lugar, ela sabe que ela é médium, né? Então acho que é pior ainda, porque ela está sempre suscetível a essa vivência, né? Puxa a energia de um, puxa a energia do outro, e você tem uma pessoa do seu lado que não é da mesma religião, e sempre um conflito, e a nossa religião, principalmente, ela demanda comprometimento, né? Fato. Pior ainda. Isso, você falou tudo, comprometimento. Pior ainda. Você tem que estar ali, você tem função, você tem datas. Muitas vezes temos horário para entrar e não temos horário para sair. Sim. Exatamente. Como que o cônjuge vai entender isso? Que você tá lá, que você vai chegar num horário fora, de madrugada. Então tem que ter confiança, ela entender. Porque se ela não entender, não te acompanhar, não que ela tem que entrar na mesma religião, frequentar. Não, isso não é obrigatório. Mas se ela não entender, não vai ter convivência. Não dá. Não adianta nada. É né? muito difícil mesmo. Tem que ter muito amor, né, muito respeito. É muito querer, né? Porque, na verdade, ó, nós não escolhemos, nós somos escolhidos. Perfeito. É o caso do senhor, É a frase da noite. É isso aí. tá? Fomos escolhidos e estamos seguindo aí. Porque tem a ver com ancestralidade, hereditariedade, porque, assim, acontece muito na nossa família que ele parou, aquela pessoa parou. Ela já foi embora. Então, passa para o outro. Legado, né? O legado. Acontece muito, então é isso, é muito, gente, complicado. Então nós somos escolhidos e eu agradeço todos os dias, agradecemos também pelo nosso sacerdote, porque assim, é um conhecimento, é um dom, né? Ele tem um dom, ele já nasceu e ele vai embora com isso e vai voltar mais evoluído. É a evolução, para mim, a evolução do nosso Pai de Santo, e tem um dom, nasceu com o dom, não é querer, eu quero ser sacerdote.
eu quero ser mãe de santo, pai de santo. Não, não é querer, não. Não é Você tem querer. que ser escolhido. Fato. Isso, pai. Bom, que assim seja. Bom, gente, vamos deixar as considerações finais. Rodrigo, deixa. Inclusive, gente, a gente vai fazer em breve um programa com música, só sobre músicos. O Rodrigo vai estar aqui, alguns outros convidados surpresos vão estar aqui falando só sobre música. A gente vai fazer muitos temas aqui nesse podcast, porque a gente tem essa liberdade de poder falar coisas que a gente não pode falar na rádio e nem na TV. Aqui é um papo mais familiar para vocês. Rodrigo, seu telefone, Vamos se lá. despeça do pessoal. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Instagram, @Rodrigo Atração. Telefone 11 98304 8870. Marconi? 11 98276 0199 www.internia.com.br, né, os produtos novos de inteligência artificial, e no Instagram oficial agora, @interniatech. E também sigam Toca da Alice Veterinária, né, que também tem parceria com o Marconi, que é a Tarsila, que logo vai estar aqui com a gente falando sobre seus animais, seus pets, seus bichinhos. Não esqueça, Toca da Alice. Vamos lá, doutora? Profissão maravilhosa, inclusive, né? Sim. Da nossa veterinária. Sim. 914840644. É o WhatsApp profissional, ligado 24 horas, né? Então a pessoa não precisar dar uma emergência ligar, pode mandar mensagem. E a hora que eu puder retornar é imediato. Tá bom, gente? Agradeço. Então, gente, procurem a doutora Kátia. Tá, papai. Ela vai voltar aqui para elucidar a parte 2 dessa questão de advocacia, que eu sei que vocês ficaram com mais dúvidas, mas deixem suas perguntas para que a gente possa Claro. formular algumas respostas sobre questão de advocacia e seus direitos que você tem sobre a questão da exposição. Eu, Pai Kleber de Ogum, vocês já me conhecem. Aguardem os próximos episódios desse podcast maravilhoso. Foi. E aguardo vocês semana que vem na Rádio Vibe Mundial e também na Rede Brasil de Televisão, com mais matérias, com mais situações interessantes que a gente vai trazer aqui para vocês. Fiquem todos bem, paz para o nosso tempo, equilíbrio, espiritualidade e beijo no coração. Até a próxima. Isso.